Que bom! Vamos continuar nossa série de estudos sobre os fundamentos? Como dissemos na semana passada, hoje estamos falando sobre ressurreição de Cristo. Para falarmos da ressurreição de Cristo, nós vamos usar o capítulo 15, que Paulo escreveu aos irmãos da igreja que estava em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, mas persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja ele, assim pregamos e assim crestes. Bendito seja Deus. Paulo estava advertindo aos irmãos sobre algumas situações que já estavam ocorrendo ali na igreja em Corinto. Já havia aqueles que não criam na ressurreição de Cristo. Por isso ele discorre desta maneira, falando como foi a ressurreição, por quantos foi visto, para que pudesse ficar evidente da sua ressurreição, o testemunho daqueles que viveram, o testemunho daqueles que presenciaram, o testemunho daqueles que estavam com Jesus, para testificar da sua ressurreição. Meus irmãos, meus amigos, a ressurreição de Cristo é muito importante. E são muitos os motivos por que ela é importante. Primeiro, é um testemunho imenso do poder de Deus. Quem tem o poder de ressuscitar mortos é Deus. Por isso, o tema, a ressurreição, em primeiro plano, ele exalta a majestade do Deus Todo-Poderoso, que tem o imenso poder de ressuscitar mortos. Mas acreditar na ressurreição é acreditar em Deus. Aleluia! Você crê que Deus existe? Então, com certeza, você também crê na ressurreição. Você crê que Deus criou o universo e que tem poder sobre todo o universo? Então, Ele tem poder de ressuscitar os mortos. Cremos em Deus. Estamos certos de que por Ele seremos ressuscitados. Meus irmãos, meus amigos, se Deus não tiver esse poder, Ele não é um Deus todo-poderoso. A nossa fé será em vão e o nosso louvor não terá eficácia. Então, aquele que criou todas as coisas tem poder para ressuscitar. Aleluia! Ele pode mudar, reverter o quadro de morte para vida. Ele pode remover o aguilhão da morte. E é a nossa vitória. Ao ressuscitar Cristo dos mortos, Deus nos faz lembrar da sua absoluta soberania sobre a morte, a vida. O tema falamos sobre ressurreição
exalta a Deus. Deus seja exaltado. Amém? Deus seja exaltado. Glória a Deus. Deus seja exaltado. Aleluia. Todas as formas de louvor, todas as formas de exaltação sejam direcionadas a Deus pelo seu poder. A ressurreição de Jesus é um testemunho vivo que os seres humanos também serão ressuscitados. Por isso, é uma doutrina básica da fé cristã. A ressurreição de cada um de nós é uma doutrina básica da fé cristã. Existem religiões que não creem assim, mas nós estamos ministrando sobre os fundamentos da fé cristã. Cristã, aqueles que seguem a Cristo. Por isso, nós precisamos entender a importância da ressurreição de Cristo. Como alguns da igreja de Corinto não acreditavam na ressurreição dos mortos, aí Paulo agora começa a discorrer e nos apresenta alguns motivos para crermos. Pregar sobre Cristo seria em vão, se não houvesse ressurreição. Aleluia! A fé em Cristo seria em vão. Todas as testemunhas e pregadores da ressurreição seriam mentirosos. Falar sobre uma ressurreição do qual o Jesus Cristo não ressuscitou seria um engano, uma pregação de engano. E quem poderia ser redimido do pecado se Jesus não houvera ressuscitado? Então, aqueles cristãos que já morreram e estariam perdidos eternamente. Todos os cristãos seriam os mais infelizes de todos os homens. Por isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, cantamos sobre a ressurreição. Por isso, ministramos sobre a ressurreição. Por isso, nos alegramos em Deus. Porque nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou se dormirmos antes do Senhor trouxer todo o trabalho de ressurreição, seremos ressuscitados no último dia. Então, devemos assegurar-nos e seguir a Jesus, porque aquele que o segue, ele o ressuscitará. Aleluia! A Bíblia garante a ressurreição do crente na vinda de Jesus Cristo. A igreja alcançará todo esse processo que Deus já escreveu. Em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 55, nós vamos ler assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é maravilhoso, eu estou alegre de poder falar essas palavras, porque eu me sinto abençoado. E gostaria que você também fosse abençoado com estas palavras, porque você será ressuscitado. Alcançaremos a ressurreição que o Senhor já preveu para nós. Lembramos que vamos ser ressuscitados para uma nova vida. Nesta vida podemos sofrer perseguição, passar por perigos, e assim como Jesus também já passou, e outros irmãos que vieram antes de nós passaram por muitas lutas. Os mártires da história do cristianismo passaram por tantas coisas. Suas vidas terrenas foram abaladas, sacudidas, mas eles serão ressuscitados para receber uma glória em Deus. Bendito seja Deus. Então, a ressurreição é a vitória triunfante. A ressurreição é a vitória gloriosa para todo crente em Jesus Cristo. Jesus morreu, foi enterrado
e ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Ele voltará. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, e aqueles que permanecerem vivos na sua vida vão ser transformados e receber a bênção de estar com Deus eternamente. Porque a salvação, porque a ressurreição é tão importante? Porque por ela o poder de Deus está demonstrado. Aquele que aceitou o sacrifício de Jesus a nosso favor, ele prova que Deus tem o poder de ressuscitar os mortos. Ela garante que aqueles que acreditam em Cristo não vão permanecer na morte, mas serão ressuscitados à vida eterna. Essa é a nossa bendita esperança. Bendita esperança daquele que espera a ressurreição que Cristo efetuará sobre toda a sua igreja. Eu creio na ressurreição. Você crê na ressurreição? Aquele que crê será alcançado por ela. Deus te bendiga, Deus te abençoe. Que o poder de Deus, o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, seja este o poder que esteja em tua vida, em tua casa, em tua família. Deus te abençoe.